vamos apresentar uma mensagem que eu já há algum tempo apresentei, mas penso que ela pode ser muito importante para a nossa vida espiritual. E não foi há muito tempo, foi em 2012, que nos falava precisamente sobre o ser humano que temos sempre duas naturezas. Eu convidava os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E diz o apóstolo São Paulo: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Prezados irmãos, o livro sagrado fala de que o homem pode assumir duas naturezas: a natureza carnal e a natureza espiritual. Por outras palavras, a palavra de Deus utiliza muito esta noção de que existe o velho homem e o novo homem. Diz-nos que, do texto acima, Paulo refere que o que distingue os dois tipos de homem, ou as duas naturezas, é precisamente o estar ou não estar em Cristo. Estas duas naturezas são contrárias, lutam entre si dentro de nós próprios. Eu creio que todos nós sentimos, como cristãos, quando vimos do mundo para a igreja, quando nós aceitamos Cristo no nosso coração, nós sentimos realmente uma força interior que nos puxa para fazer o bem e outra para fazermos precisamente o mal. Temos a força carnal e a força espiritual. Paulo descreve muito bem que esta luta que o ser humano tem, precisamente no livro dos Romanos, capítulo 7, versos 5 a 22. Epístola aos Romanos, capítulo 7, versos 15 a 22. É um texto que nós conhecemos bem, e nós sabemos que o apóstolo São Paulo tinha tido um passado e tinha um presente. E vemos que o passado dele era um homem que respondia muito bem às suas tendências carnais. Mas a partir do momento em que ele assume a natureza, que se converte a Cristo, e todos nos lembramos da conversão de Paulo a caminho de Damasco, vemos que ele passa a ser o novo homem. Mas apesar de ser um novo homem, vemos realmente que ele continuava a lutar entre estas duas naturezas. E então o apóstolo Paulo diz: porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso faço. Isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com o efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vemos que Jesus aborda esta questão também de uma forma muito clara no encontro que teve com Nicodemos. E todos sabemos que Nicodemos era um homem de igreja, era um príncipe respeitado, um mestre em Israel, um cumpridor escrupuloso das leis religiosas e civis. Todavia, a sua natureza carnal não lhe permitia ser um candidato ao reino dos céus. Podemos encontrar essa passagem precisamente no Evangelho de São João. Esse encontro que Nicodemos teve com Jesus, São João capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3, versos 1 a 7, diz o seguinte, apenas para recordarmos este episódio interessante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas ou estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E continua. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus no verso 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Vemos que Nicodemos não entendeu muito bem a necessidade de nascer de novo. E vemos que deste encontro com Jesus, vemos que Nicodemos se retira o triste. Prezados irmãos, estas duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual, estão bem vincadas em dois personagens da Bíblia. Vemos que vamos comparar Adão com Cristo. Vemos que Adão era filho de Deus. Cristo também era filho de Deus. Adão foi desobediente. Cristo foi obediente. Adão introduziu o pecado. Cristo trouxe graça a todos. Adão introduziu o reinado da morte. Cristo tornou possível o reinado da vida. 5. Adão, todos os seus descendentes são pecadores. Cristo, por ele muitos serão feitos justos. Adão trouxe condenação. Cristo trouxe justificação. Em Adão, nele todos morreram. E em Cristo, nele todos são vivificados. Vemos que a queda de Adão e Eva resultou na morte e na separação do Criador. Todos os seus descendentes ficaram na mesma situação deles, impossibilitados de vencer o pecado e a morte. Os seres humanos, ao nascerem, assumem a natureza de Adão, pecadores e separados de Deus. Como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, porque todos, e sublinha a palavra todos, pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Pergunta põe-se: como podemos adquirir uma nova natureza? Como podem os seres humanos assumirem a nova natureza instituída em Deus ou por Deus em Cristo? Em Isaías 65:17 temos um texto, Isaías capítulo 65, verso 17. Diz o seguinte: ó Senhor, porque nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração, para que não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Porque, peço desculpa, creio que não era este versículo, porque eis que eu vou repetir Isaías 65, 17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Quer dizer que, prezados irmãos, aqui o profeta Isaías faz menção, ou dá-nos a promessa, de que esta nova natureza será adquirida quando Cristo fizer novas todas as coisas. Vemos que o objetivo máximo do plano da salvação é renovar todas as coisas, anulando assim o dano causado pelo pecado. A obra da redenção é essencialmente de recriação, tão radical que resultará em um novo céu e uma nova terra. Todavia, esse restauro começa com a criação de uma nova humanidade, um novo homem. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, faz referência a este novo homem. Ele em Gálatas refere que, porque em Cristo Jesus
Nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Todos sabemos que o apóstolo Paulo, no tempo do apóstolo Paulo, muito se discutia entre os dirigentes religiosos o ser ou não dever ser circuncidado. Isso era uma lei de Moisés que imperava naquele tempo, mas realmente para o apóstolo São Paulo, o importante para ele era o novo nascimento. Era tornar com que as pessoas se tornassem numa nova criatura. Essa realmente é a essência do Evangelho. Essa é a essência da pregação de todos nós hoje. Que nós possamos, através do poder de Cristo, através do conhecimento do Evangelho, possamos transformar, ou Cristo possa transformar, os corações de cada homem e mulher. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 10, ele diz o seguinte: e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Todos sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a grande obra de restauração que Cristo quer fazer nos nossos corações é restaurar-nos precisamente à sua imagem e semelhança. Referindo-se aos que passaram pela experiência do novo nascimento, Paulo refere: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer que quando Cristo transforma o nosso coração, Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Eu vou repetir: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É evidente que a lei condena os seres humanos, mas a graça de Cristo realmente transforma-nos perante Deus em seres perfeitos e santos. Não há condenação para todo aquele que está em Cristo. Jesus assume perante Deus as consequências das nossas transgressões. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, vemos que perante Deus somos considerados justos e santos. Prezados irmãos, o Evangelho, a riqueza do Evangelho é isto mesmo. Podemos ter uma vida de pecado, podemos ter um passado triste, que até temos vergonha, mas quando realmente nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando existe dentro de nós a vontade de fazer a vontade de Deus e de viver de acordo com a sua vontade, quando nós queremos viver segundo a vontade de Deus, vemos que a lei já não nos condena, mas nós somos considerados como justos e santos. Melhor do que isto realmente não há. Vemos que é esta a grandeza do Evangelho, é isto que pode fazer de cada um de nós homens e mulheres de esperança, homens e mulheres felizes. Continuando, unidos em Cristo. Ninguém está automaticamente em Cristo sem um compromisso de fé pessoal com Ele. Prezados irmãos, nós só temos uma relação de intimidade com Cristo quando nós assumimos esse compromisso, quando nós decidimos servir a Cristo. O batismo surge como um ato público em que aceitamos a morte de Cristo como a nossa morte para o mundo e para uma vida de pecado. E a ressurreição como símbolo de uma nova vida em Cristo. Prezados irmãos, o batismo, ainda sábado tivemos o privilégio de assistir a uma cerimónia batismal, é um compromisso público, é um assumir de um compromisso que já tivemos anteriormente com Deus, de que realmente fizemos uma vida, uma opção por Deus. E o batismo é realmente uma manifestação pública dessa nossa decisão. Diz Pedro no seu discurso, após a descida do Espírito Santo, ele declara: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e possais receber o dom do Espírito Santo. Prezados irmãos, eu ressalvo estas duas palavras: arrependei-vos para quê? Para que o perdão, para que os vossos pecados sejam perdoados. Realmente Deus só aceita a nossa vida, o nosso ser,
só nos aceita a nós como pessoas realmente resgatadas quando da parte de nós existe um sentimento de arrependimento. O sacrifício de Cristo provê tudo o que precisamos para a salvação. Isso inclui a possibilidade de união e permanente ligação com Ele como Salvador e Senhor. Essa incorporação em Cristo pela cerimónia de batismo é a nossa participação em sua morte e ressurreição. O reconhecimento que a sua morte é a nossa morte, porque Ele morreu como nosso substituto. Assim, tornámo-nos unidos a Ele. Nessa unidade, não só nos apropriamos de todos os benefícios infinitos de seu sacrifício, como também nos tornamos membros da nova humanidade instituída por Ele em sua própria pessoa. Estar no Espírito. Estar no Espírito significa que a nossa mente, a nossa vida, não é controlada pelos impulsos da carne, mas antes pelos impulsos do Espírito de Deus. Eu vou repetir esta frase, porque eu acho que é fundamental na mensagem que vos estamos a apresentar. Estar no Espírito significa que a nossa mente, a nossa vida, não é controlada pelos impulsos da carne, mas antes pelos impulsos do Espírito de Deus. Estar unidos a Cristo significa igualmente estar unidos no corpo de Cristo, que é a sua Igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 14, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 14, diz o seguinte. Vou esperar um bocadinho que possam encontrar nas vossas Bíblias. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de quê? De um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Prezados irmãos, em conclusão, diria que João no Apocalipse descreve uma visão dos glorificados onde se lê, onde se vê. No capítulo 7, e não vamos ler, no verso 9, diz que vê, isto é uma visão que João teve, em Apocalipse é relatado que João vê uma grande multidão. Depois, no verso 11, vê os anjos e os anciãos prostrados sobre os seus rostos em adoração. E no verso 14, há a pergunta de um dos anciãos, quem são? E então a resposta é esta: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por outras palavras, estes são os que aceitaram o sacrifício de Cristo como única salvação para as suas vidas. Pessoas que nesta vida deixaram-se transformar pelo Espírito Santo. Pessoas que passaram pela experiência do novo nascimento. Pessoas que abandonaram o velho homem e viveram uma vida escondida em Cristo. E eu vou terminar com uma citação de Ellen White. Mas, dado que eu estou com um bocadinho de dificuldade na voz, eu ia pedir à Daniela que me pudesse vir aqui à frente e ler realmente esta passagem de Ellen White, que é muito importante para a compreensão da mensagem desta manhã. Cristo deu à humanidade uma existência provinda dele mesmo. Levar a humanidade a Cristo, levar a raça caída à unidade com a divindade, tal é a obra da redenção. Cristo tomou a natureza humana a fim de que pudessem os homens ser um com ele, como ele é um com o Pai, para que Deus demonstre seu amor à humanidade como ama seu Filho unigênito, e os homens se tornem participantes da natureza divina e sejam completos nele. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 251. Muito obrigado. Prezados irmãos, o plano da salvação é precisamente restaurar o homem. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Deus criou os homens e as mulheres para que vivessem felizes uma vida eterna. O pecado realmente quebrou
este projeto de Deus. Mas o plano da redenção é precisamente a restauração deste plano. E Deus quer que voltemos a viver, já nesta terra, à sua imagem e semelhança. Que possa ser este o objetivo, é o nosso sincero desejo. Amém. Prezados irmãos, penso que agora não vamos fazer mais insistências. Eu peço desculpa, realmente são coisas que não estavam previstas. Hoje de manhã, quando nos apercebemos que a transmissão já estava gravada, que iria correr tudo bem, mas assim aconteceu. Certamente depois em nossas casas, aqueles que puderem na TV Adventista devem ter a oportunidade de ver a mensagem do nosso Presidente. Que Deus possa ser louvado. Amém. E assim, para terminar os serviços na Casa de Deus esta manhã, iremos cantar o hino 103, Nome Precioso, 103. Santo e bom Pai que estás nos céus, estamos agradecidos, bom Deus, pela oportunidade que tivemos de vir mais uma vez à tua casa para podermos refletir, Senhor, na tua mensagem de salvação. Agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor que tens ainda por cada um de nós. Agradecemos, Senhor, porque apesar de sermos homens e mulheres ingratos,
continuas a ter um amor infindável por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos realmente arrepender-nos dos nossos pecados, possamos voltar para Ti, Senhor, e certamente que Tu transformas as nossas vidas, transformas os nossos corações e podemos, Senhor, ser aqueles homens e mulheres que Tu vens buscar nas nuvens do céu. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a sermos esta igreja santa e imaculada. Certamente, Senhor, que isso não é mérito nosso, mas são méritos do Teu Sagrado Filho, Senhor. É a Tua graça, Senhor, que nos dás a cada um de nós. Dá-nos continuação de um santo sábado, é o que Te peço em nome de Jesus.